Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo e nós vamos conversar sobre compromisso de ajustamento de conduta ambiental. Esse é um tema que eu gosto bastante porque diante de um dano ambiental já ocorrido ou na iminência de um dano ambiental, o órgão público pode fazer com que aquele agente causador tome providências de forma mais rápida. Como nós já sabemos, nós já vimos, um dano ambiental ele não espera, que a gente tome determinadas providências ao longo do tempo. No momento que nós temos um dano ambiental, ele pode ser extremamente grave para a coletividade e aí é importante que a ação ela seja o mais rápido possível. Se nós fôssemos depender de um rito processual comum através do judiciário, esse tempo certamente seria muito estendido e aí nós teríamos talvez até a multiplicação desse impacto ambiental diante daquele fato ali. Certo? Então é uma possibilidade realmente do órgão ambiental agir de forma rápida para evitar maiores impactos. Certo? A Lei de Ação Civil Pública prevê o compromisso de ajustamento de conduta, lá no seu artigo 5º, parágrafo 6º. Traz alguns elementos, alguns aspectos, eu acho que é bem interessante a gente analisar. Eu vou ler para nós para que a gente possa entender um pouco e possa discutir também alguns pontos, ok? Então diz o seguinte, os órgãos públicos legitimados, começa assim. Então verifique que ele fala de órgãos públicos. Por que não, por exemplo, uma entidade civil? Justamente porque os órgãos públicos têm um determinado preceito, ou seja, ele tem um princípio da publicidade. O que isso significa? Qualquer ato que um poder público, que um órgão público venha realizar, ele deve ser publicizado, ele deve ser então dado ao conhecimento geral. Certo? Fato esse que uma entidade civil ela não tem nenhuma necessidade de realizar. Então, devido a essa importância realmente de dar a publicidade a esses atos, principalmente quando a gente fala de proteção ao bem ambiental, a um direito difuso, é importante que nós tenhamos essa publicidade, certo? Para que todos aqueles que possam ser afetados tenham conhecimento daqueles atos ou daquelas obrigações que vão ser então acordadas naquele termo, certo? Então, seguindo aqui, diz o seguinte, poderão tomar dos interessados, então os órgãos públicos poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais. Então significa que para que eu tenha que ajustar uma conduta, significa que essa conduta em um determinado momento ela foi errada, ela foi ilegal, certo? E quando ele fala aqui para ajustar a conduta conforme as exigências legais, isso significa que em algum momento ele cometeu um ato ilícito, certo? Então, para que nós tenhamos a aplicação do compromisso de ajustamento de conduta, deve haver anteriormente um ato ilícito, um ato contra a lei. Beleza? Então, seguindo aqui, mediante cominações, ou seja, mediante obrigações. Então o poder público, através desse termo, desse compromisso, ele obriga esse agente causador a determinadas ações, certo? Que terá eficácia de título executivo extrajudicial, que é aquilo que eu comentei lá no início da minha fala, certo? Ou seja, extrajudicial significa não há necessidade de um termo como esse passar pelo judiciário. É claro que existem algumas correntes dentro da doutrina que discutem sobre a parte da eficácia desse compromisso de ajustamento de conduta. Se há necessidade ou não de passar pelo judiciário, se há necessidade ou não de passar pelo Conselho do Ministério Público, por exemplo, que é um dos órgãos que mais realiza termos de ajustamento de conduta, certo? Então há sim essa discussão com relação à eficácia do termo, ok? Mas se a gente analisar a letra da lei que está escrito aqui, fala em extrajudicial, então não há necessidade de passar pelo judiciário. Até mesmo porque o entendimento majoritário é que se tiver que passar pelo judiciário, ele deixa de ser um título executivo extrajudicial e passa a ser um título executivo judicial, certo? E quando a gente fala em título executivo, é porque dá ao credor, nesse caso ao poder público, a possibilidade de cobrar daquele poluidor o cumprimento das obrigações, certo? E no caso do não cumprimento das obrigações, as sanções administrativas cabíveis conforme descrito nesse termo, ok? Então verifiquem que aqui ele fala em
eficácia de título executivo extrajudicial. Bom, se ele tem esse caráter, se tem um caráter de obrigações e tem um caráter de criar um título executivo, a gente pode ver que aqui nós temos uma espécie de um contrato, né? Um termo que é assinado entre as duas partes. Num lado nós temos o agente causador do dano ou do potencial causador de dano. Lembrem sempre que não há necessidade de já termos o dano, mas a gente trabalha sempre com a teoria do risco. Se existe a possibilidade de causar um dano, existe aqui também, através obviamente de um ato ilícito, existe aqui a possibilidade de nós termos esse compromisso de ajustamento de conduta. Então primeiro nós temos o ato ilícito e nós temos o dano já causado ou a possibilidade de causar um dano. Então esses elementos dão a possibilidade de nós termos aí o compromisso de ajustamento de conduta, certo? Bom, então nós temos ali a identificação das partes, né, nesse contrato, nesse termo. Depois nós temos a justificativa, ou seja, por que nós estamos firmando esse compromisso, né? Se já ocorreu um dano, qual é o dano que ocorreu, quais são as probabilidades, as possíveis causas desse dano, certo? Se não ocorreu, por que ainda não ocorreu, ou quais são as possibilidades de ocorrer, quais são os potenciais danos de ocorrer, enfim, justificar o porquê daquele termo, porquê daquelas obrigações a serem cumpridas pelo potencial ou causador do dano, certo? Após isso, então, nós temos as próprias obrigações. Então, são obrigações de fazer ou de não fazer. Fazer, a gente pode falar, então, que é, por exemplo, instalar um determinado equipamento, realizar atividades de educação ambiental na comunidade, fazer uma série de coisas para ou evitar ou minimizar o dano, certo? Então é fazer algo. Ou obrigações de não fazer, como por exemplo, não operar um equipamento, não lançar um determinado efluente pós-tratamento em um corpo hídrico receptor, ou seja, então não fazer. Nós temos essas duas possibilidades, ou até as duas ao mesmo tempo dentro desse compromisso de ajustamento de conduta, certo? Então nós temos ali uma série de elementos como se fosse realmente um contrato, né? Até alguns doutrinadores falam em relação jurídica, falam em contrato propriamente dito, certo? E aí é óbvio que nós temos em todos os contratos, nós temos uma cláusula penal para aquele que obviamente descumpre aquelas obrigações previstas, certo? Que geralmente ali é uma multa contratual, é um valor, uma pecúnia, ok? Esse então é o que nós chamamos desse tal título executivo, né? Caso o determinado poluidor, né, o causador do dano, ele não cumprir com essas obrigações de fazer e não fazer, existe a possibilidade do poder público, do órgão público, exigir a multa contratual desse devedor, certo? Agora ele acaba ficando como um devedor. Ok? Então aqui são alguns elementos bem importantes que a gente fala aí do termo de ajustamento de conduta, ou compromisso de ajustamento de conduta, que são bem importantes. Isso facilita, esse termo facilita a celeridade de todos os processos com relação à proteção ambiental. Então por isso que ele é tão importante quando a gente fala em uma possibilidade, né, de resolução de determinados conflitos de forma mais rápida. É a possibilidade que nós temos aqui, a possibilidade que a própria lei, o ordenamento jurídico brasileiro nos dá de proteção ambiental nesse caso. É claro que o termo de ajustamento de conduta pode ser usado para outras razões, né? Mas como a gente trata da matéria ambiental, considero esse um tema extremamente relevante, extremamente importante, certo? Então falamos aqui de alguns elementos, de algumas coisas relacionadas ao termo de ajustamento de conduta. Se ficou claro, ok, beleza, legal, dá uma curtida nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida ainda, comenta no vídeo, comenta no canal, manda uma mensagem. Sempre é importante o feedback de vocês, ok? Então tá, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.